474 anos de história. Hoje vamos saber um pouco mais sobre a fundação da cidade de Salvador. E foi aqui, no Porto da Barra, exatamente nesse local, marco de fundação da capital baiana, Tomé de Souza chegou numa embarcação aqui nessa praia. Encontrou Caramuru e Catarina, Paraguaçu. Em meados do século XX, comemorávamos mais um aniversário da cidade e os representantes públicos daquele período tiveram a ideia de marcar o momento, o quarto centenário da cidade, criando esse monumento, que registra justamente a chegada do então governador-geral Tomé de Souza nessa região da praia da Barra, para fundar Fortaleza do Salvador. Agora vamos falar dos fortes também, O que eles simbolizam, Os fortes de Santa Maria e São Diogo. Entender Salvador naquele período é contextualizar a importância da cidade e da Baía de Todos os Santos. Estamos falando da segunda maior baía navegável do mundo. E tanto portugueses como holandeses, franceses, entre outros povos, disputavam essas terras na América do Sul. Proteger a cidade do Salvador e a entrada da baía com fortes era fundamental. Vamos continuar dando um mergulho nessa história? Tomé de Souza chegou de navio na praia do Porto da Barra e foi até a região do comércio. A grande questão naquele período era criar uma cidade fortaleza, uma cidade que realmente representasse o padrão da urbanidade, seguindo a influência portuguesa daquele período. Saindo por essa região, ele encontra aquela área onde hoje conhecemos como comércio e nos arredores onde temos hoje a Igreja da Conceição da Praia, que na época era uma praia literalmente, beirando a escarpa em costa, onde ele, quando desembarca, vê aquele paredão com mais ou menos 60 metros de altura e decide construir ali a Fortaleza do Salvador, na parte elevada. Do comércio, vamos para a Praça Castro Alves, conhecida como o portão de entrada da cidade de Salvador. Esse foi o primeiro núcleo de construção de Salvador, da urbanidade soteropolitana. Depois a cidade começa a crescer, começa a ir para outras regiões, no sentido norte, até inclusive chegar no Largo do Pelourinho. E sobre o monumento de Castro Alves, qual a importância, como é que ele foi construído? Castro Alves é o nosso grande poeta, nosso grande intérprete de todo um tempo, século XIX. E é interessante que o tempo de Castro Alves é o XIX, muito distante da época da colônia Tomé de Souza, mas tem todo um link de temporalidade. Por quê? Aquele espaço, antes de Castro Alves, era um dos lugares mais movimentados da cidade de Salvador. Ali, inclusive, já teve uma forca, só para a gente ter uma ideia. Então, o monumento de Castro Alves é um reflexo muito claro dos caminhos que Salvador toma no século XX, de homenagear seus grandes expoentes de cada período, e Castro Alves, sem dúvida nenhuma, foi um deles. E o que vem depois? O que vem depois é o nosso espaço mais conhecido, divulgado no mundo, que é o Largo do Pelourinho. Largo do Pelourinho que começa a ser consolidado enquanto praça, enquanto grande lugar de circulação, a partir do século XVIII, século XIX especialmente. E o nome Largo do Pelourinho é justamente porque o último local onde o Pelourinho foi colocado na cidade de Salvador foi naquela praça. Ali foi um último momento no século XIX e depois ele foi retirado e desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com o Pelourinho, mas o nome ficou. O nome ficou para dar o nome daquele contexto da praça. Então, eu poderia dizer que dos espaços mais representativos na cidade do Salvador, o Centro Histórico com o seu Pelourinho, as outras praças e largos, sem dúvida nenhuma despontam como um dos lugares que mais bem representam o que também é Salvador ao longo desses quase 500 anos.